Mas eu lembro que a gente fez esse questionamento, assim, a gente, em oração, em conversa, a gente começou a se perguntar, e se Deus quiser levantar uma igreja através desse grupo aqui? E se isso aqui for uma coisa de Deus, se não for uma coisa da nossa cabeça? E na época isso deu um pouquinho de frio na barriga, né? Mas a gente foi entendendo que realmente era um chamado de Deus e a gente, entre temores e perguntas e oração, a gente entendeu que realmente Deus estava começando uma coisa ali que não dava mais para desistir simplesmente. Ele já tinha plantado essa missão no nosso coração, né? Eu acho que foi um momento mesmo, eu e o Tiago, antes de tudo começar, que a gente teve na nossa casa, e a gente expressou esse anseio mesmo, tanto um para o outro, quanto para Deus também, que a gente queria viver algo melhor e maior e mais profundo, mais intenso em relação ao Evangelho. E aí isso gerou mesmo inconformismo no nosso coração. E eu lembro que esse foi o ponto de partida, né? Vamos dizer assim, o start. E eu acho que nesses 10 anos a gente tem visto isso, né? Essa igreja que a gente sempre sonhou, ela está tomando forma e agora eu posso dizer que ela existe. Eu lembro que foi um domingo, se eu não me engano, no finalzinho da tarde, assim. Foi uma das nossas reuniões que a gente fazia na minha casa lá no Floresta. E aí a gente parou para conversar, né? Tipo aquela coisa de relacionamento, assim, vamos conversar sobre o que a gente está fazendo aqui. E vamos, sei lá, firmar um compromisso, levar algo mais a sério, um nível mais acima. Eu sentia muita falta de uma igreja que pregasse o evangelho de forma correta, né? O evangelho verdadeiro. Então, quando eu estava com eles, né, lá na missão, a gente estava junto, plantando a missão, eu me sentia muito bem. Eu falava, gente, é aqui que eu quero ficar. Mas foi muito difícil porque sair de outra igreja, né, as pessoas falam muito. Então, no início, assim, foi muito difícil eu conseguir ficar só com a missão, né? Então, mas o meu sonho era aquilo. Eu orei muito a Deus e aí teve o momento da decisão. E foi a melhor coisa da minha vida, assim. Hoje eu falo que foi a melhor coisa que já me aconteceu em relação a essa questão de igreja mesmo, né? Ter aceitado esse desafio mesmo e ido com tudo mesmo desde o início. Eu sempre prezei por olhar para nós, para ver se a gente realmente sempre ficar fazendo essa revisão, se nós estávamos mesmo motivados, o que nos animava de estar ali. E eu sempre tive isso na minha vida, né? De que essa igreja é uma igreja que está começando. Muita gente que conhecia a gente no passado, dessas outras igrejas, até mesmo nossos parentes mesmo, não colocava fé, né? E é natural, né? Um grupo de meninos, né? Jovens ali. Agora começou uma nova igreja, então a gente não tinha esse apoio externo. Era uma coisa assim que a gente estava caminhando pela fé, com uma visão que Deus havia nos dado ali, e caminhar contra essas perspectivas assim, né? As pessoas olhavam pra gente e achavam que era só mais um ministério, um movimento. Então, no início foi difícil contar assim com engajamento de outras pessoas, mas o grupo se mantinha unido, o grupo estava desejoso ali de viver, mas a gente não tinha experiência nenhuma, né? Assim, eu pregava, eu liderei em outras igrejas, eu havia estudado, mas não é a mesma coisa do que pastorear uma igreja, plantar uma igreja, né? Então, eu fui lidando ali, a gente foi aprendendo enquanto a igreja estava acontecendo, eu fui aprendendo a liderar, fui aprendendo o que significa ser pastor de uma comunidade e sem muito tempo também de ficar lamentando, porque o trabalho já havia começado. A gente já começou ali cuidando de pessoas, tentando ali fortalecer, propor um ensino que pudesse desenvolver, buscar novas pessoas para aquela proposta ali, né? Então, tudo aconteceu assim muito junto, sem muito planejamento, né? Mas Deus foi nos sustentando aí com a sua graça, isso aí foi muito importante. Mas aí a decisão veio quando a gente pensou na pregação mesmo típica, né, do Tiago. Eu acho que todo mundo que já passou pela missão ou já viu, acompanhou a gente de alguma forma, já escutou ele pregando em algum momento sobre Mateus 16:18. Ele traz a respeito desse texto, foi também uma das coisas que impulsionou a gente desde o início, né? Esse desejo mesmo de ver uma igreja que fosse edificada por Cristo, né? Que não fosse uma igreja baseada
numa personalidade, em doutrinas humanas, mas que realmente fosse a igreja de Cristo, a igreja que ele projetou para que ela existisse, né? E, enfim, então, essa pregação, ela teve aí um papel fundamental, né? Esse anseio de ver essa igreja acontecendo, e a gente escolheu esse nome, né? Não teve grande discussão não, porque a gente falou, não tem outra, né? Não tem outra opção, não, é isso, missão. A missão é ser essa igreja edificada por Cristo. Em determinado momento da nossa caminhada, o Tiago, muito antes de ser missão, ele compartilhava com a gente o desejo de ver a igreja brasileira sendo restaurada. Então eu lembro dele fazer projetos para auxiliar as igrejas no Brasil a serem revitalizadas, a serem restauradas e tal. E esse texto já fazia parte já do discurso dele ali para aquele grupo, né, para aquela célula. Então assim, acho que não tinha outro caminho, outros nomes para ir. Teve um certo momento que realmente a gente pensava assim, no Missão 16:8, a gente poderia ter escolhido um nome melhor. Mas eu acho que não, acho que hoje eu entendo que ele representa muito bem aquilo que a gente almejava e almeja como igreja, né? Uma igreja que prega o evangelho todo, ao homem todo, pelo mundo todo, né? Eu pregava o texto de Mateus 16:18 em todas as igrejas que eu ia. Esse era o texto da minha vida, é o texto da minha vida. Eu olho para o contexto de Mateus 16, do 13 ao 20 ali, e lá no centro tem essa fala de Jesus, Mateus 16:18, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ali, para mim, é quando Jesus ele revela o que os discípulos seriam no futuro, uma igreja. A igreja ela é constituída por pessoas que entenderam o evangelho e estão comprometidas com Jesus como Senhor e Deus da vida delas. E eles têm uma grande obra. Essa obra é avançar pelo mundo, desfazendo as obras do inferno, né? Ou seja, toda a consequência do pecado. Então, eu pregava esse texto sempre. Esse texto era muito fundamental na nossa concepção de igreja, e ele é ainda. E a missão da igreja é ser igreja. Então, a gente colocou então o nome da igreja, Missão 16:18. A igreja é uma missão, né? E 16:18 é a referência de Mateus 16:18. Então, hoje eu vejo que o nome, ele não era ruim, ele é bom, porque ele leva a gente a fazer toda essa discussão de explicar tanto a origem do nome da igreja, quanto também o texto base da nossa igreja, né? O texto base da nossa igreja é Mateus 16:18, onde Jesus é o grande responsável pela edificação da igreja. No início a gente fazia tudo, então assim, eu dei muita aula para as crianças, né, parecia uma criança, a gente não tinha, né, nada assim elaborado, não, mas vou sentar ali com elas, vou falar alguma coisa, então no início a gente fazia um pouco de tudo e era muito bom, né, mas eu gostava muito dessa parte do louvor, da música, a gente sonhava muito, né, quando que a gente vai conseguir ter mais instrumentos, que até então era um carrom, às vezes um violão, às vezes só o violão e voz, então no início era tudo assim bem orgânico, se pode dizer assim, né, bem orgânico, mas a gente fazia de tudo, mas a gente fazia tudo com muito prazer, muito fervor, porque era algo que a gente estava sonhando, né? Então a gente fazia um pouquinho de tudo. A gente limpava, a gente saía na rua convidando as pessoas para participar, a gente mandava no WhatsApp, então a gente fazia um pouco de tudo mesmo. Se fosse para parar em determinado momento ao longo desses anos, eu entendia que o que a gente tinha feito teria sido suficiente, teria sido o que Deus desejava da gente, a gente ofereceu e entregou a ele. Mas desde o começo, quando entendemos que não é isso que Deus deseja, então beleza, a gente foi caminhando nisso, eu nunca duvidei disso. E dentro da missão 16:18, a decisão mais difícil que a gente tomou foi decidir sair do bairro Nova Cachoeirinha. Acho que essa foi a decisão mais difícil assim, mas também a mais acertada. Por quê? Por muito tempo a gente estava ali na região, mas a gente não conseguia capilaridade lá na região. E a gente já vinha desejando aumentar o espaço, encontrar um lugar para melhor receber as pessoas e tal. Então a gente já vinha se planejando para dar um passo maior em um tempo à frente, né? Acabou que
nesse inteirinho a gente acelerou esse processo ali, deu esse passo com um pouco mais de antecedência. Eu acho que foi a decisão mais acertada, mas foi um desafio, porque sair dali demandava muitos recursos financeiros que a gente não tinha, né? E assim, um total passo de fé mesmo. Acho que essa foi a decisão mais difícil e também a mais acertada. Todo esse processo nos faz ver que nós dependemos realmente de Deus, né? Eu olho lá para o passado e falo, gente, nunca imaginaria que a gente estaria hoje onde a gente está, né? Sonhando, tendo tantos sonhos que já se realizaram e outros que estão se realizando. Então é aquela Samara que confia muito mais no Senhor. Confia naquilo que Deus fala, até mesmo sem poder enxergar, né? Crer naquilo que Deus falou. Deus falou, nós vamos ter uma igreja, então nós vamos ser uma igreja. Então, assim, eu olho para o passado e vejo, assim, as promessas de Deus se cumprindo em nós como missão. E eu vejo que hoje a minha fé, né, foi muito fortalecida nesse processo de confiança mesmo, de entregar, de saber que Deus está com a gente, né, e de não desistir, de permanecer, de perseverar, porque foram muitos desafios, né, nessa jornada, mas a gente não desistiu, a gente perseverou, a gente enfrentou, sabendo que Deus estava lá com a gente, que Deus estava nos guiando, que Deus estava nos fortalecendo, e é isso. Eu sou muito grato a Deus pela nossa igreja, sabe? A nossa igreja, ela tem os problemas, até as dificuldades dela, mas eu vejo aqui gente desejosa de viver o reino, de viver o evangelho, e gente vivendo mesmo o evangelho, transformando a vida das pessoas. E o que eu espero é que a gente continue fiel a isso e veja cada vez mais o evangelho transformando a vida das pessoas à nossa volta. E eu sonho com isso, uma igreja fortalecida no Senhor, uma igreja que permanece no Evangelho, uma igreja com muitas pessoas, mas pessoas que estejam crescendo mesmo no conhecimento dele. Desejo também ver nossas famílias todas ali, né? Nossos filhos crescendo, alguns já vão estar quase casando, conhecendo suas esposas, né? Então eu desejo ver isso mesmo, as nossas famílias ali, resistindo ao tempo, esse evangelho sendo pregado e anunciado também, né, para a nova geração. Uma igreja cheia de jovens, de adolescentes, que vai ter muito depois, né, que hoje a igreja é cheia de criança, daqui a pouco a gente vai ter vários adolescentes. Então eu sonho com essa igreja cada vez mais viva, né, com outras gerações fazendo parte, que o nosso coração esteja preparado para viver tudo que uma família traz, né, que é alegria, tristeza, perdas, mas a gente manter firme mesmo no nosso único fundamento, que é o Senhor. E isso é o mais importante. Em 10 anos, olha só o que Deus fez na nossa vida. Quantos milagres e pessoas chegaram aqui na igreja, estão na igreja, passaram pela igreja. Quantas coisas extraordinárias a gente viveu em Deus, né? E isso fazendo o feijão com arroz, como eu digo, né? Pregando o evangelho, cuidando das pessoas, tendo uma vida simples, modesta, e trabalhando, né? Então tendo esse zelo pela obra de Deus. Nos próximos 10 anos eu espero que a nossa igreja ela tenha plantado outras igrejas, que ela tenha formado pastores e líderes, que ela tenha trabalhado para a conversão de muitas pessoas, mas principalmente que essa igreja seja uma igreja mais madura, mais saudável, mais amorosa, onde Deus pode ser visto na nossa comunidade, e a gente se tornou, né, uma referência de que vale a pena confiar no Evangelho, né, de que o sucesso da igreja não está na força do nosso próprio braço, né, nas nossas próprias habilidades, mas está na fidelidade da igreja a Deus e a sua palavra, né? Como disse o Martinho Lutero, eu espero que a gente possa dizer isso, e eu já posso dizer isso agora, pelo menos desses últimos 10 anos, que a gente não fez nada, a palavra fez tudo, né? Então eu espero que daqui 10 anos a gente olhe para trás mais uma vez e veja essa obra ainda maior, essa obra alcançando mais pessoas em mais lugares da nossa cidade e de outros lugares, e a gente possa dizer, a palavra fez tudo.